Olá, estamos aqui no estúdio Febraban News com um convidado especial, ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, e tem também aqui o presidente da Febraban, Isaac Sidney. Tivemos agora há pouco um evento importante, onde foi-se assinado um documento que trata basicamente da segurança jurídica para a melhoria do ambiente de negócio. É um tema complexo, mas com grandes implicações. Eu começaria com você, ministro. O que é esse programa que você assinou hoje e onde o governo quer chegar com ele? Bom, boa tarde, João, boa tarde, Isaac. Primeiro, agradecer a Febraban pelo acolhimento. Eu acho que nós tivemos uma oportunidade muito rica, agora há pouco, de dialogar com vários representantes do setor financeiro e expor ao setor financeiro qual é o nosso diagnóstico em relação ao tema segurança jurídica e qual é a nossa proposta. Nós, desde que chegamos no governo, em janeiro de 23, nós diagnosticamos uma doença que passa a economia nacional, que é um ambiente de profunda insegurança jurídica. Nós temos um processo de ampliação da litigiosidade, seja no contencioso administrativo, seja no judicial, e isso impacta diretamente num ambiente de negócios precário. Então, diversas causas têm levado a isso, como a própria produção normativa, formulação de políticas públicas, processo de diálogo entre poderes e intragovernamentalmente, e algum grau de distanciamento dos setores econômicos, sociedade civil do Estado. Então, a partir desse diagnóstico que nós fizemos ao longo de 6, 7 meses, nós construímos uma proposta que, na nossa perspectiva, ela pode apontar a correção de rumos e ser o remédio para essa doença que nós identificamos, que é a Câmara de Promoção da Segurança Jurídica para o ambiente de negócio. Então, hoje nós temos algo muito complexo dentro da administração pública, que são várias ilhas que não dialogam entre si, e cada uma tomando uma decisão, impactando o setor produtivo, impactando a sociedade civil, e tudo isso gerando um aumento do custo do Brasil. No momento em que nós reunimos, dentro de uma única institucionalidade, um mecanismo que eu chamei da Câmara de Promoção de Segurança Jurídica para a melhoria do ambiente de negócio, nós vamos ter a condição de Estado, sociedade civil, setor produtivo, OAB, discutir, dialogar, estabelecer estratégias para o enfrentamento deste tema que é tão importante, tão fundamental para a melhoria do desempenho econômico do Brasil. E nós estamos esperançosos, fizemos o convite à Febraban para participar conosco desse desafio, porque sabemos que a partir dessa estratégia nós teremos condições, e eu acredito muito nisso, de ter aí uma melhora muito rápida neste problema que é muito desafiador e antigo para o país. Isaac, essa questão da insegurança jurídica, ela tem várias implicações, não só para o setor bancário, mas também para a economia em geral. Quais as implicações, qual o impacto dessa proposta do ministro de criar essa Câmara para tentar reduzir esse problema? Queria inicialmente agradecer a visita do advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, à Febraban. Isso é uma satisfação para todos nós, mas também queria, além de agradecer, saudar pela iniciativa de criação na estrutura da AGU, dessa Câmara voltada para promover segurança jurídica no ambiente de negócio. Eu, João, você sabe disso, integrei a Advocacia Pública Federal, fui procurador-geral do Banco Central por 7 anos, fui de uma carreira jurídica do Estado e sei o quão valioso e importante o Estado, num determinado momento, se desincumbir de uma tarefa que é dar ao cidadão, à sociedade, a segurança para seus atos. Do ponto de vista do setor bancário, eu quero dar alguns dados, algumas informações que talvez possam dar a dimensão da importância desse fórum que a AGU está criando. Hoje nós temos bancos emprestados para as famílias e para as empresas algo como 5 trilhões e meio de reais. Isso equivale a algo como 53%, 54% do PIB. Países como os Estados Unidos têm uma relação crédito-PIB da ordem de 200%. Quando a gente vai para a Europa, isso se aproxima de 100%. Então, o que faz um mercado de crédito ser pujante e se expandir? Sobretudo, ambiente de negócios. Quando a gente tem uma situação de estabilidade macroeconômica, isso significa, do ponto de vista da inflação previsível, a inflação que realmente possa permitir que os agentes econômicos tenham previsibilidade e um ambiente fiscal
que indique uma trajetória de consistência do endividamento público, isso já é um parâmetro muito importante para que nós possamos, de fato, ter condições de emprestar. Para além disso, o microambiente de negócio também é igualmente relevante. Há uma peculiaridade ruim do setor bancário brasileiro de recuperação de garantias. Nós somos, quando nos comparamos com outras geografias, um dos países que tem um sistema bancário que menos recupera garantia no mundo. Isso é um dado que nós precisamos nos desvencilharmos deles, distanciarmos da realidade bancária brasileira, porque a gente precisa ter uma modelagem de crédito que possa captar um custo e um risco de crédito menor. Portanto, eu quero mais uma vez saudar essa iniciativa e dizer que o setor bancário está pronto para contribuir para esse debate e para encontrar quais são, de fato, os entraves que fazem com que o ambiente de crédito, dentro do ambiente de negócio, possa ser algo que traz uma dificuldade para que nós possamos expandir o crédito no Brasil. Vou dar o último dado para encerrar essa primeira fase. Durante a pandemia, de março de 2020 até meados deste ano de 2023, o setor bancário fez concessões da ordem de 15 trilhões de reais. Imagine se nós pudéssemos ser um país e que tivéssemos um setor bancário com uma capacidade maior de recuperação de garantia, o quanto que nós poderíamos, de fato, financiar os investimentos e financiar o crescimento e o desenvolvimento do país. Então fica esse dado para reflexão. Ministro, na reunião, o senhor falou muito na questão tributária, onde tem um contencioso muito grande entre Estado e contribuinte. Há também as questões trabalhistas, a questão de investimento. Agora, de um lado está o contribuinte, de outro lado também está o Estado. As duas partes são responsáveis por isso que o senhor chamou de litigiosidade. Eu queria que o senhor detalhasse melhor qual a sua visão do Estado nisso, porque às vezes falta muito uma interpretação homogênea da própria lei que o Estado criou, da própria regra do Estado. Não, sem dúvida. Isso decorre da própria complexidade do nosso sistema tributário. Eu tive a oportunidade há pouco de demonstrar que dentro da própria administração tributária você tem divisão de tal forma que a própria administração não consegue chegar a um consenso quanto ao entendimento da aplicação da legislação tributária. E isso tem um impacto muito significativo na vida do contribuinte. Então, é importante que a gente tenha em mente que a administração tributária ela não tem que estar do lado oposto do contribuinte, ela precisa estar ao mesmo lado. A gente precisa ter um ambiente de cooperação. A gente fala muito no país do grau de injustiça fiscal que se tem, do grau de evasão de divisas que se tem. Quer dizer, a forma como a legislação tributária ela é colocada, muitas vezes ela é um incentivo para o aumento da sonegação. Então a gente precisa enfrentar, a partir de um diagnóstico claro, esses problemas, para que haja uma relação de cooperação entre o Estado e o contribuinte. E aí eu quero dizer que nós temos defendido intragovernamentalmente a troca da palavra litigar por negociar. Eu acho que o Estado já deu alguns passos importantes, não é de agora, em relação à transação tributária. Nós, nesse momento, estamos construindo, em conjunto com o Ministério da Fazenda, a partir da PGFN, que é um órgão da Advocacia Geral da União, a transação tributária 2.0, que ela vai modernizar, dar mais condições para que a gente avance de forma decisiva na agenda negocial com o contribuinte, para que o contribuinte venha ter mais confiança com o Estado e possa efetivamente honrar em melhores condições seus débitos e entrar numa fase que eu chamo de normalidade institucional. Nós temos que desarmar esses mecanismos de desincentivo a partir de uma melhoria da governança tributária, como a melhoria da questão da própria transparência, informação rápida ao contribuinte, mas há uma compreensão de que existe um passivo que a gente precisa enfrentar. E para isso eu acredito muito que a transação 2.0 pode ser um bom mecanismo. E é nisso que nós apostamos. Eu queria perguntar para o presidente Isaac, bom, esse contencioso, esses litígios todos, seja na área tributária, trabalhista, eles têm implicações na oferta de crédito. Eu queria que você detalhasse isso um pouco mais, por favor. Esse é um ponto de fato relevante e tem uma relação, eu diria, direta com a capacidade de alavancagem e de oferta no crédito. Vou dar alguns dados que talvez possam melhor traduzir e, digamos assim, tangibilizar o que eu estou dizendo. Os bancos, eles têm, em relação a demandas cíveis, tributárias e trabalhistas, provisões em seus balanços da ordem de 100 bilhões de reais. Quando a gente vai para o lado do crédito,
quando o crédito fica inadimplido, também os bancos precisam fazer provisões. Esse montante é maior, 3 vezes maior. Algo como 300 bilhões de reais estão provisionados nos balanços do banco em relação a créditos que não são efetivamente recebidos de volta. Bom, tudo isso faz com que o capital dos bancos tenha um impacto e os bancos precisam de capital para poder alavancar. Para cada tantos reais que são emprestados, os bancos têm que ter tantos mais reais de capital, inclusive para poder fazer frente a ativos e passivos. Então, quanto mais provisões em seus balanços, quanto mais litigiosidade, quanto mais contencioso, isso não é uma peculiaridade dos bancos, mas em relação aos bancos faz com que o seu poder e a sua capacidade, melhor dizendo, de emprestar diminua. O que significa diminuir a capacidade de emprestar? Significa financiar menos o desenvolvimento, menos o crescimento, menos o investimento, menos a geração de emprego e renda. Significa fazer com que o país perca uma de suas alavancas fundamentais para o desenvolvimento, que é o crédito. Se nós pudéssemos ter uma capacidade maior de recuperar garantias e menos provisões nos balanços, nós teríamos uma capacidade maior de emprestar e, portanto, de fazer a oferta de crédito com risco menor, custo menor, inadimplência menor e, portanto, taxas de juros menores. Ministro, o senhor esteve aí numa reunião que estavam presentes bancos públicos, bancos privados, nacionais, bancos privados estrangeiros. E a questão do investimento, você abordou a importância da redução desse contencioso, de regras mais claras e mais transparentes para o investimento. O que o senhor extrai desta reunião? Eu extraio que há um ambiente de grande otimismo com o momento que o Brasil passa hoje. Há uma grande expectativa em todos os que tiveram a oportunidade de falar na janela de oportunidade que se estabelece agora a partir da aprovação do novo marco fiscal, a reforma tributária e a própria agenda de desenvolvimento econômico que o governo está apresentando, e que, para isso, é importante que a gente encare esses gargalos que nós aqui identificamos rapidamente, como a questão da segurança jurídica para a melhoria do ambiente de negócio. Existem desafios regulatórios, para além do desafio da governança tributária, e que eu acho que o setor econômico, em especial o setor financeiro, que, como eu disse, é um setor transversal, perpassa toda a economia, é um motor fundamental para o desenvolvimento econômico, ele espera do governo, de fato, que o governo ele enderece e apresente soluções para isso. E eu acho que é nosso compromisso como governo construir em conjunto com o setor financeiro, como nós assumimos o compromisso, uma agenda de trabalho para que a gente possa, num curto, médio e longo prazo, endereçar essas questões. Eu acredito muito que o espírito de cooperação, de colaboração que se estabeleceu hoje aqui, a partir da nossa reunião do trabalho, vai gerar bons frutos para a sociedade brasileira. Nós não demoramos 35 anos para conseguir minimamente encaminhar a questão da reforma tributária, pende ainda de aprovação no Senado Federal, mas eu tenho confiança de que, neste momento, todo mundo, toda a sociedade está muito empenhada para construir uma nova agenda. E eu acho que o governo tem que ter a capacidade de ajudar o setor econômico, o setor produtivo, a encontrar esses caminhos. E esse é meu papel e vim aqui dizer isso para todos os representantes do setor financeiro com que eu tive a oportunidade de dialogar há pouco. Presidente Isaac, tem uma questão do crédito que está muito atual, em debate, questão do cartão de crédito, nas suas diversas vertentes de serviço. E há um grande debate público sobre isso. Eu queria que você desse uma palavra sobre esse tema. De fato, nós estamos debatendo com o Banco Central, com o governo e com outros elos da cadeia que formam a chamada dinâmica do cartão de crédito, e há uma discussão sobre os juros do rotativo de um lado e sobre também as compras, a modalidade parcelada sem juros de outro. Esse é um debate que nós vamos continuar com muita disposição de construir soluções. Não é um tema simples, é um tema que traz complexidades enormes. O cartão de crédito ele responde por 40% do consumo, isso equivale a mais ou menos 2 trilhões de reais por ano. Portanto, é um produto que precisa ser visto e tratado pela relevância e pela importância que ele tem. Não faltará por parte dos bancos, por parte da FEBRABAN também não faltará, a disposição para nos mantermos nesse debate,
para construirmos um caminho. O que nós temos ponderado é que aqui e ali, quando a gente vê algum tipo de situação que faz com que se artificialize os preços dos produtos financeiros, seja com fixação de tetos ou algum tipo de mecanismo de gatilhos, isso acaba impactando o custo e o risco de crédito. Então, o nosso apelo é para que nós possamos caminhar, de um lado, com redesenho, sim, do rotativo, porque hoje ele tem patamares de juros que são insustentáveis, mas, por outro, também que nós possamos encontrar um caminho para que aquelas causas que fazem os juros do rotativo serem elevadas, como, por exemplo, uma falta de algum tipo de limitação no parcelamento de compras, que a gente possa encontrar um caminho que traga um reequilíbrio nessa dinâmica. Isso também passa por segurança jurídica. Durante a reunião, nós comentávamos, em especial eu, que é importante um diálogo com o governo sobre várias frentes que tocam o crédito, o consignado do INSS, o rotativo do cartão, e nesse sentido também acho que vale a pena a gente aproveitar a visita do advogado-geral da União aqui à FEBRABAN para passar uma mensagem nossa de que nós queremos continuar dialogando para esses temas que são bastante controversos. Ministro, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais como vai funcionar essa Câmara. Ou seja, pelo que eu entendi, terão representantes do Estado, do setor privado. E como vai ser? Ela vai ter reunião periódica? Como vai ser? Operacionalmente, como vai ser? A Câmara ela começa a partir da reunião do Estado com os setores do setor produtivo, setor econômico aqui. Aproveito para reiterar o convite que fiz à FEBRABAN para indicar um representante da OAB, de toda a sociedade civil. E a partir da primeira reunião de trabalho, nós vamos trabalhar uma agenda de diagnóstico. Quais são os grandes temas que nós vamos enfrentar para cumprir o propósito da melhoria do ambiente de negócio. Terão duas câmaras temáticas, técnicas, uma de governança tributária e outra de melhoria regulatória, porque são dois desafios que andam em paralelo e que impactam diretamente o setor econômico. E, a partir da definição dos temas, nós vamos elencar quais são as estratégias. Nós temos várias estratégias. Citarei duas. Existem questões na área tributária que estão tramitando em várias áreas da própria administração pública federal com entendimentos divergentes. Então, nós podemos, a partir do levantamento dessas teses, estabelecer quais são as teses que vamos trabalhar com prioridade e, a partir daí, a Advocacia Geral da União vai estabelecer qual é o entendimento final da administração pública federal, pacificando aquela discussão que muitas vezes demanda anos e muito esforço, muitos recursos dos contribuintes e também do próprio Estado. E a outra frente é a frente regulatória, que também nós temos um passivo regulatório em várias áreas, infraestrutura, energia, comunicações, que nós também vamos enfrentar a partir da mesma perspectiva de solução de controvérsias nas questões que são efetivamente jurídicas. Agora, o presidente da FEBRABAN, o doutor Isaac, ele citou um exemplo de uma ação muito saudável que nós podemos fazer concretamente a partir da atuação da Câmara para melhoria do ambiente de negócio. Vou dar um exemplo. Nessa questão dos juros do cartão de crédito, existem várias ações judiciais tramitando hoje perante a Justiça. Então, essas questões elas são colocadas hoje perante o Judiciário e o setor econômico, o setor financeiro, ele está sozinho nesse embate. Então, vamos ter a oportunidade de discutir qual é a melhor estratégia e, eventualmente, podemos até, como União, como Advocacia Geral da União, integrar algumas ações para mostrar ao Poder Judiciário o impacto dessas decisões no setor econômico e o impacto disso para o custo do Brasil. Então, eu acho que é uma ação cooperativa em que o Estado, a partir da Advocacia Geral da União, em conjunto com o setor econômico, encontra uma solução para ir em conjunto ao Judiciário demonstrar efetivamente o risco, o prejuízo daquelas ações para o Poder Judiciário. Esse ano, inclusive, eu gostaria até de citar, eu ouvi há pouco aqui o presidente Isaac falar sobre a questão das garantias. Nós tivemos a oportunidade, como Advocacia Geral da União, eu fui como advogado-geral da União, sustentar no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade de um dispositivo do Código de Processo Civil que estabelece a adoção de medidas atípicas para a cobrança de crédito. Nós conseguimos uma vitória importante esse ano, que é a constitucionalidade desse dispositivo, que oferece aos credores uma melhor condição de recuperação de créditos no Poder Judiciário. Então, já estamos trabalhando
em parceria desde o começo do ano, mas agora, efetivamente, a partir da instalação deste mecanismo, como assim eu chamo, né, a gente vai ter muito mais condição de trabalhar esses grandes temas que tanto ocupam hoje a sociedade, o setor econômico e têm um impacto significativo no ambiente de negócio. Presidente Isaac, acho que queria que você desse uma palavra final pelo lado da FEBRABAN em relação ao que o ministro disse e em relação também ao documento assinado. Eu gostaria de aproveitar essa última parte da fala do ministro Jorge Messias sobre garantias. Hoje eu recebi uma ligação do ministro Fernando Haddad pedindo que a FEBRABAN possa se engajar na aprovação do Marco Legal de Garantias, inclusive nos solicitando para que nós pudéssemos, junto às lideranças na Câmara, ao presidente Arthur Lira, que pudéssemos então pleitear isso, porque ele tem um entendimento de que isso ajuda a melhorar o ambiente de negócios e isso dialoga exatamente com a vinda do advogado-geral da União aqui à FEBRABAN, com a propositura de criação desse fórum, dessa Câmara de Promoção da Segurança Jurídica do Ambiente de Negócio. São iniciativas como essa que fazem com que o setor público e o setor privado, tendo a dimensão do todo e ninguém olhando para a sua parte, mas fazendo com que, de fato, nós possamos avançar, isso faz com que o risco de crédito e o custo de crédito tenham um potencial de redução. No Marco Legal de Garantias, que está por uma única votação no plenário da Câmara, e já seria concluído, nós temos lá, por exemplo, a possibilidade de busca e apreensão extrajudicial de veículos. Hoje, os bancos, para recuperar um veículo, eles demoram muito tempo na justiça, até conseguir uma liminar de busca e apreensão. Se nós conseguirmos ter a capacidade de recuperar um veículo de forma muito mais rápida, célere e efetiva, a gente consegue repor aquele prejuízo, aquele crédito que está inadimplido e reemprestar aquela quantia para ficar aqui apenas num único exemplo. Então, nós vamos usar esse fórum, quero aqui dizer isso para o ministro, quero dizer que já aceitamos o convite para integrarmos com representantes do setor bancário, haverá uma posição de titular e de suplente, portanto, isso nos honra. Isso faz com que nós possamos ter voz no próprio governo, numa estrutura que é de Estado, que é a Advocacia Geral da União, e eu quero também, em razão disso, saudar mais uma vez a iniciativa e dizer que a FEBRABAN é uma casa que ela sempre se dispõe ao diálogo e assim que nós vamos nos portar, temos aqui, como você mencionou, João, uma pluralidade de casas bancárias, bancos públicos, bancos privados, bancos nacionais, bancos estrangeiros, são 115 casas bancárias que estão debaixo do chapéu da FEBRABAN e, portanto, nós temos muito a contribuir no diálogo e também no financiamento da economia brasileira. Ministro, o senhor como convidado tem a primazia da palavra final. A minha palavra é de agradecimento pela oportunidade que a FEBRABAN me deu hoje de expor as nossas preocupações e as nossas propostas. Eu acho que as propostas foram muito bem acolhidas e quero aqui dizer que esse é um primeiro passo. Nós vamos ter muito trabalho pela frente, sabemos que o desafio é enorme, temos muitas questões ainda a implementar dentro do próprio governo nessa agenda de segurança jurídica. Nós temos o desafio das agências reguladoras, temos os desafios da aprovação da nova reforma tributária, enfim, a implementação do novo marco fiscal. Nós sabemos que o desafio segue, mas temos a confiança de que, efetivamente, nesse ambiente de diálogo, de cooperação, nós teremos aí uma boa condição de implementar. E eu estou muito esperançoso e conto muito aqui com a FEBRABAN para que a gente possa colocar de pé esse projeto. Muito obrigado. Encerramos aqui essa conversa do nosso canal FEBRABAN News, agradecendo ao ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, e ao presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney. Até a próxima.